Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde. 13ª semana do Tempo Comum. Quarta-feira, 2 de julho de 2025. Primeira leitura. Aqui está o texto reescrito conforme suas orientações, sem números, negrito, asteriscos ou marcadores. Leitura do livro do Gênesis. Abraão era já de idade avançada quando nasceu seu filho Isaque. O menino cresceu e foi desmamado, e no dia em que isso aconteceu, Abraão preparou um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera a Abraão brincando com Isaque. E disse a Abraão que mandasse embora aquela escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não poderia ser herdeiro junto com seu filho Isaque. Abraão ficou muito desgostoso com isso, por se tratar de seu filho. Mas Deus lhe disse para não se afligir por causa do menino e da escrava, e para atender ao pedido de Sara, pois é por Isaque que uma descendência levaria o nome de Abraão. Deus afirmou ainda que faria do filho da escrava um grande povo, por ele também ser descendente de Abraão. Abraão levantou-se pela manhã, tomou pão e um odre de água, entregou-os a Agar, colocou-os nos ombros dela, confiou-lhe o menino e despediu-a. Ela foi-se embora e passou a vagar pelo deserto de Bersabeia. Quando a água do odre acabou, deixou o menino deitado debaixo de um arbusto e foi sentar-se a certa distância, pois dizia a si mesma que não queria ver o menino morrer. Sentada ali, começou a chorar em voz alta. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus chamou Agar do céu, dizendo que ela não deveria ter medo, pois Deus escutara a voz do menino de onde ele estava. Mandou que ela se levantasse, tomasse o menino pela mão e o segurasse firme, pois ele se tornaria um grande povo. Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. Foi então encher o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com ele, que cresceu e passou a habitar no deserto, tornando-se um jovem arqueiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem, e os salva. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem e passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Meus filhos, vinde agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual é o homem que não ama sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus nos gerou pela palavra da verdade como as primícias de suas criaturas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos por demônios, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles gritaram perguntando o que Jesus tinha a ver com eles e se viera para atormentá-los antes da hora. A certa distância deles estava uma grande manada de porcos pastando. Os demônios suplicaram a Jesus que, se fossem expulsos, os mandasse para os porcos. Jesus simplesmente disse que fossem. Eles saíram dos homens, entraram nos porcos, e toda a manada se atirou monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que cuidavam dos porcos fugiram e foram até a cidade contar tudo, inclusive o que havia acontecido com os possuídos. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram que ele se retirasse daquela região. Se desejar, posso seguir com esse mesmo estilo nos próximos textos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Cristo liberta, mas nem todos querem a liberdade. Amados irmãos e irmãs em Cristo. O Evangelho de hoje nos apresenta uma cena marcante, ao mesmo tempo, desconcertante. Jesus chega à região dos Gadarenos e liberta 2 homens possuídos por demônios. Eles viviam nos túmulos, dominados por uma força violenta que afastava todos do caminho. Mas a libertação, em vez de ser motivo de alegria para a cidade, provoca medo e rejeição. O povo pede a Jesus que se retire de suas terras.
Que lições podemos tirar desse encontro? Em primeiro lugar, o texto nos mostra o poder libertador de Jesus. Ele vai ao encontro daqueles que vivem à margem, nas trevas, nos túmulos da existência. Aqueles homens possuídos simbolizam tantos irmãos nossos que estão aprisionados por vícios, traumas, pecados, ódios ou desesperanças. Jesus não foge da dor humana. Ele entra nos territórios mais sombrios e leva luz, vida e restauração. O poder de Cristo é tal que até os demônios o reconhecem e se submetem à sua autoridade. Mas há um detalhe que não podemos ignorar: os demônios pedem para entrar numa manada de porcos, e Jesus permite. Os porcos, considerados impuros pelos judeus, representam o que está fora da ordem de Deus. Quando os porcos se lançam ao mar, vemos a manifestação visível do que o mal causa: destruição, caos, morte. O mar, nas Escrituras, simboliza o abismo, o lugar do mal. Jesus mostra que, diante de sua presença, o mal não resiste. Ele tem o domínio absoluto sobre as forças espirituais que oprimem o ser humano. No entanto, o que mais nos surpreende nesta passagem é a reação da população, ao verem os dois homens libertos, ao ouvirem o testemunho dos que presenciaram o milagre. Em vez de acolherem Jesus com gratidão, pedem que ele vá embora. Por quê? Porque o custo da liberdade mexeu com os interesses deles. Aquela manada de porcos tinha valor econômico. A presença de Jesus trouxe mudança, e nem todos estão dispostos a mudar. A libertação tem um preço, exige renúncia, conversão, desapego. Nem todos querem deixar os próprios porcos. Essa cena se repete ainda hoje. Há quem prefira conviver com o mal do que permitir que Jesus transforme sua vida. Há quem rejeite a luz porque ela revela o que está escondido nas sombras. Há quem peça que Jesus se retire, porque ele incomoda. Ele quebra estruturas, desafia os apegos, desinstala. A presença do Senhor nos obriga a escolher: ou nos abrimos à conversão, ou o expulsamos com nossas recusas. Aqueles dois homens foram libertos e voltaram à vida. Mas a cidade perdeu a oportunidade de encontrar a verdadeira salvação. O medo e o apego aos bens materiais falaram mais alto que a fé. Isso nos alerta: a salvação de Cristo está sempre à nossa porta, mas não nos é imposta. Podemos rejeitá-la. Jesus não força a permanência onde não é bem-vindo. Que essa palavra nos ajude a refletir sobre nossa própria postura diante de Deus. Quando Jesus entra em nossas vidas, ele transforma tudo. Mas será que estamos dispostos a deixar que ele toque onde mais nos custa? Será que preferimos manter nossas seguranças e hábitos, mesmo que estejam nos aprisionando, do que nos deixar libertar? Abramos nosso coração ao Senhor. Não o expulsemos com nossas desculpas ou medos. Deixemo-nos tocar por sua graça libertadora. Ele não quer apenas nos curar, mas nos devolver a vida plena, ao convívio, à dignidade de filhos de Deus. Rezemos. Senhor Jesus, tu que tens poder sobre toda opressão e treva, liberta-nos de tudo que nos prende. Não permitas que o medo ou o apego às coisas passageiras nos afaste de ti. Entra em nossa vida, em nossa casa, em nossa história, e faz morada em nós. Queremos acolher-te, mesmo quando tua presença desafiar nossas comodidades. Vem, Senhor, e transforma tudo com teu amor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Evangelho Diário. Estamos aqui diariamente para compartilhar reflexões inspiradoras e mensagens edificantes do Evangelho. Se você tem encontrado valor e inspiração no nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhuma de nossas postagens diárias. Sua presença e apoio são muito importantes para nós. Deus abençoe a todos.